Sabemos que no universo há uma infinidade de mundos ou planetas, todos eles dentro de uma escala em termos de hierarquia ou nível. Lembrando bem que muitos estão na mesma hierarquia ou mesmo nível. Começamos pelo mundo primitivo, onde a humanidade tem um comportamento mais primitivo. O próximo da escala são os mundos de expiação e provas, e estes, já dotados de uma certa inteligência, já apto a aprender, como também praticar os ensinamentos, como também sofrendo consequências dos erros cometidos. O próximo é o mundo regenerado, onde a maioria da população ou da humanidade acerta mais do que erra em seus procedimentos. Lembrando bem que no mundo de expiação e prova é o contrário, as pessoas erram mais do que acertam. O próximo são os mundos felizes, onde a humanidade já está neste estágio, como também o último da escala são os mundos celestes, divinos e puros, onde a humanidade já se realizou em termos de desenvolvimento ou evolução. Mas o foco maior é justamente o mundo de expiação e prova, no qual está inserida a Terra, planeta onde nós vivemos, partindo do princípio, onde os professores têm por trabalho instruir os alunos para que esses possam crescer nesses ensinamentos, colocando em práticas para uma melhor vivência justamente em termos intelectuais e morais, como também aos instrutores do lado moral da questão que está ligado à alma ou ao espírito. Sendo nós binário, é importante levar na paralela os dois, para que dessa forma estejamos em equilíbrio. Caso contrário, se estivermos em desequilíbrio, como a maioria da humanidade só opta mais pelo lado intelectual e material, os problemas se amontoam. E os problemas da Terra ou da humanidade já vêm de milênios, justamente porque deixam o lado moral ou espiritual em segundo plano. Onde a lei existe ordem e progresso. Existindo o amor, não existirá problema, principalmente dentro de você. As coisas são como são, não como nós pensamos, desde que não temos conhecimento. Veja bem, pede-se muita honestidade e fidelidade dos outros, mas aí surge uma pergunta: como é que está o seu proceder? Temos por facilidade sempre exigir do outro responsabilidade. Vejamos bem a questão da doença. O ser fica doente e vai atrás dos órgãos competentes, órgãos de saúde, como também os seus membros, com o objetivo de ser bem atendido e receber a solução adequada para aquilo que você está sentindo. Não alcançando esse objetivo, você coloca em xeque a responsabilidade desse membro do órgão de saúde. E com isso, alguém pode perguntar para você: como é que está a sua responsabilidade em não ficar doente? Porque sabemos muito bem que as doenças ocorrem porque erramos em algum setor da nossa vida ou por negligência. Então veja bem a responsabilidade que todos nós temos em todos os setores da nossa vida. É preciso colocar a mesma em prática. A responsabilidade do adulto é muito grande, principalmente em termos de criança e adolescente, pois falam que os mesmos é o futuro da humanidade. Mas é preciso ver o comportamento primeiro do adulto, o que é que ele está passando para a criança e para o adolescente. No caso da criança, é uma folha em branco que vai sendo escrita através dos comportamentos dos adultos e de seus ensinamentos. Veja bem, um pai muitas vezes pede para uma criança não fazer uma coisa errada ou fazer uma coisa certa. E essa criança às vezes esquece, e com isso fazendo o contrário do que o pai falou. E com isto
Não analisa, às vezes, o adulto que essa criança está em formação e a sua memória da mesma forma, não tendo capacidade de memorizar aquilo que foi pedido. O adulto já formado e já tendo experiência muitas vezes esquece, você imagina a criança. A mesmo errando, os pais podem passar-lhes um castigo em termos físicos, e com isso a criança vai aprendendo e achando que é correto. Quando se tiver adulto e tiver seus filhos, provavelmente pode agir da mesma forma como agiram com ela quando era criança. E com isso fica-se um ciclo vicioso em termos de rodízio, aonde o adulto dá mau exemplo para a criança e o adolescente, e essas quando crescerem vão agir da mesma forma. Por isso que a problemática está como está. Queremos um mundo melhor, mas é preciso que os exemplos venham em primeiro lugar. Os grandes da terra, que têm por dever ou responsabilidade de colocar em prática as leis para beneficiar o outro lado, que é a sociedade mais necessitada, muitas vezes não cumprem os seus deveres e, com isso, sofrendo essa parcela da humanidade. Veja bem, esses procederes destes que assim agem, muitas vezes é por condicionamento, ou seja, já vem agindo assim de um certo tempo, como também a sua índole fala mais alto do que os deveres morais a serem cumpridos. Isto faz parte de um mundo de expiação e prova, por isso que você deve trabalhar para que esse mundo possa melhorar cada vez mais dentro de você. E se todo mundo fizer a sua parte, o mundo será como nós tanto pensamos. Em um mundo cheio de erros, muitos se arrependem e pedem perdão para que a situação possa voltar à normalidade. Arrependimento é uma coisa séria, que você vai ter toda a sua vida para provar que realmente se arrependeu, porque sabemos muito bem de pessoas que agem errado, se arrependem, pedem perdão e depois continuam a cometer os mesmos delitos. Dizem quando você está para passar dessa vida para outra, se arrepender dos seus pecados ou erros, obterá salvação, ou o Criador lhe acolherá. Vejamos bem que o julgamento dele é diferente do nosso. Para ele tudo tem de ser provado. Se você não teve tempo de se arrepender, de provar esse arrependimento, terá de voltar para cumprir a promessa ou o que foi falado, conforme doutrina reencarnacionista. Todos que chegam à universidade é porque já venceram as etapas anteriores. Você é diplomado porque passou nas provas que lhe passaram. Está escrito que no final dos tempos a humanidade iria passar pela inversão de valores, e é o que nós estamos presenciando na atualidade. Nos finais dos tempos, está escrito que aquele que é bom, melhor ainda seria. Os que não são, mais errado agiriam. E os noticiários estão provando isto. A vida, na verdade, é um verdadeiro desafio. Deveremos nos armarmos com o conhecimento, e esse conhecimento é para saber e entender o objetivo da vida, que nada mais é do que você crescer e desenvolver o seu intelectual para a obtenção do material para uma boa vivência nesse ângulo, como também desenvolver sua moral em termos de espírito para que você possa sentir a verdadeira felicidade, pois na maioria da humanidade opta pela felicidade transitória ou imediata, que é através dos bens materiais. Você perdendo, você volta à sua condição anterior. A maioria ainda não sentindo a felicidade pelo lado moral, deixa ele em segundo plano esse quesito, e com isto os problemas se amontoam. Todos estão no lugar certo até o prazo de validade. É importante analisar
os acontecimentos da sua vida, porque eles poderão estar lhe indicando novos rumos, pois determinados conselhos, determinados acontecimentos, poderá ter aí uma grande mensagem para você. Está escrito ainda: vós sois deuses e o reino de Deus está dentro de vós. Essa realidade deveria ser mais estudada para melhor compreendida, pois tudo aquilo que está endereçado à humanidade é para que você possa tomar conhecimento para uma melhor vivência. Além do mais, o imediatismo pelos valores e interesses materiais supera os valores morais ou do espírito. Assim é bem um mundo de expiação e prova. As potências ou os países se armam com o objetivo de ficar na defensiva ou de se defenderem. Se assim agirem conforme pensam, não haveria guerra, pois ninguém tomaria a iniciativa de atacar. Mas há quem fale que a melhor defesa é o ataque. Mas veja bem, se o oponente é mais superior, mais forte e mais inteligente do que você, você pensa duas vezes em tomar determinadas atitudes. Em um mundo onde se fala muito no Criador ou Deus, existindo muitas religiões ou igreja, a maior dela, que tem um poder maior, é justamente os dos seus atos, porque estes te leva para cima ou para baixo. Qual a sua religião? A maioria da humanidade ainda opta mais pela ilusão do que pela realidade. Desejo um bom dia e até a próxima.